Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário, o canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa, eu sou contador e economista. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre um assunto muito importante e que muitos MEIs ainda têm dificuldades. Vamos lá então? Vamos lá! E me fizeram a seguinte pergunta: Clodes, afinal, MEI é obrigado a ter um contador? Eu devo ter contabilidade? Bem, direto ao assunto. Por lei, não. Você não é obrigado a ter um contador e você também não é obrigado a ter uma contabilidade. A MEI é isenta desses dois. Porém, ao dizer que não é obrigado, nós não estamos dizendo que não seja recomendado. Pelo contrário, é recomendado por diversos motivos que a MEI tenha um contador. Vamos entender. O que é um contador? Um contador, gente, é um cientista da riqueza. É uma pessoa o qual estuda a origem dos patrimônios, como ele se desenvolveu, onde ele foi aplicado, onde estão aplicações, se aquelas aplicações financeiramente falando estão dando retorno, e ele busca apresentar soluções para que aquela empresa possa gerenciar da forma mais correta possível. Certo? Certo. O que é um contador? Antes de mais nada, contador é um cientista da riqueza e a contabilidade é a linguagem dos negócios. Dando continuidade, agora vamos fazer aqui a seguinte analogia, tudo bem? Digamos que você concorda comigo que é um erro chamar um arquiteto ou um engenheiro somente quando a casa que você está construindo esteja lá no terceiro ou no quarto pavimento? Vai ter problemas de estrutura e que, obviamente, essa casa depois irá cair? Então, é da mesma forma. Você não pode chamar um contador simplesmente quando a sua empresa estiver grande. É melhor que ele esteja com você desde aquele começo onde ela abriu, a pequenininha, no caso, a MEI, e à medida que ela for crescendo, o contador com o seu estudo, vamos falar desse jeito, ele consiga estruturar a sua empresa de uma maneira mais correta. Então também vamos continuar aqui com a mesma analogia. Você concorda comigo que você não vai chamar um médico apenas quando a doença estiver desenvolvida no seu corpo? Você irá chamar nos primeiros sinais que ela está começando para que lá na frente não tenha problemas. Correto? Vamos pegar aqui um exemplo um pouco mais radical agora. Você concorda comigo que você não vai chamar um professor de reforço para o teu filho apenas no final do ano, quando estiver lá nas provas finais? Você chama no momento em que perceber que ele está com dificuldade em determinada matéria e que ali dá para resolver antes de chegar no final do ano, antes que o problema fique grande demais. Então, muitos MEIs, às vezes, eles falam o seguinte: eu não vou precisar de um contador porque a minha empresa é muito pequenininha, então não tenho necessidade de um. Então, gente, isso é um equívoco. Na verdade, é um erro que você não pode cometer quando você for abrir a sua MEI. Então, você tem até o direito de não querer um contador e ter uma contabilidade, mas não é sábio, não é prudente. Partindo sobre esse ponto de vista, vamos entender aqui alguns argumentos os quais são apresentados da necessidade que você tenha um contador. Entre eles, vamos chegar à seguinte: tributação. Por MEI, a tributação é bastante simples. Você entra lá no portal da MEI, emite o DAS, paga e segue. Não é necessário fazer nenhum tipo de cálculo. Se você vendeu mais ou prestou mais serviços, é um valor. Se você vendeu menos ou prestou menos serviços, é o mesmo valor. Então, é algo automático. Simplesmente você chega lá, emitir, ele vai dar aquele valor para você. É o valor mensal. Só que quando nós falamos de tributação, não necessariamente é apenas isso que nós estamos nos referindo. Na verdade, existe todo um contexto em volta da tributação que um contador irá ajudar você para fazer com que seja a forma mais correta possível. Então, o que nós temos aqui? Exemplo: a tributação de pessoa física. Em tese, você como MEI, você vai receber o quê? R$80 mil ao ano. A pergunta é: você vai tributar tudo isso? Se sim, como? Se não, qual o valor que você vai tributar? Então, essas informações são muito importantes e que são respondidas por um contador. E esse camarada, estando junto com você ao longo do ano, todos os meses, ele vai começar a apresentar para você relatórios, informações, dizendo: por enquanto você vai pagar tanto aqui de tributos, você como pessoa jurídica vai poder pegar este valor aqui, e aquilo ali vai fazer com que você pague menos, etc, etc. Tudo isso são informações necessárias e importantes para você, tanto como a sua MEI como pessoa jurídica, ou você como pessoa física. Então, está percebendo aí? Outro ponto importante diz respeito à própria tributação da empresa. E aí? A empresa, imposto de renda sobre pessoa jurídica. E aí, como é que nós vamos fazer?
Tem essa necessidade? Não tem necessidade? Então, tudo isso é muito importante que você tenha um contador ao lado de você para orientar da melhor forma como é feita essa tributação. Algumas vezes aparece aqui nos clientes dizendo o seguinte: Clodes, olha só, não tem como eu fazer aqui algumas deduções da minha MEI? Bem, sim, é possível, mas para isso é necessário ter uma contabilidade regular. E quando eu falo contabilidade, não estou me referindo àquelas anotações que você coloca assim, de despesa, receita, tal dia vendi tanto, tal dia comprei tanto. Não é necessariamente isso, é uma contabilidade regulamentada, organizada, que segue os padrões todinho aí do universo contábil. Então, é necessário, sob o ponto de vista tributário, e sim, muito prudente, que você tenha aí ao lado de você um contador, um profissional da contabilidade. Outro ponto importante também que nós vamos entender a respeito da MEI diz respeito ao quê? Diz respeito ao financiamento. Então, muitas vezes também aqui no escritório aparece alguns MEI que dizem o seguinte: ó, Close, eu quis fazer aqui um financiamento de alguma coisa aqui e a pessoa lá no banco me exigiu os relatórios da MEI. Aí, quando eu levei lá o relatório do pagamento do DAS e a declaração anual, ele não aceitou. O que ele está falando? Bem, ele está referindo-se aos relatórios contábeis. Por quê, gente? A MEI ainda é uma modalidade muito nova aqui no Brasil, tá? Contabilmente falando, ela é muito nova. Só que não quer dizer que ela não seja uma empresa. Pelo contrário, ela é uma empresa. Então, quando você leva lá o seu cartão do CNPJ para uma financiadora, um banco, coisa do tipo, então ele vai pedir para você alguns relatórios. E esses relatórios, ele está me referindo ao quê? Aos relatórios contábeis. DRE, balancete, balanço, e todos os outros. E quem faz isso? É um contador. Então, quando você vai fazer o financiamento, esses camaradas, eles vão pedir esses relatórios. E esses relatórios são feitos à medida do ano. Não dá para você chegar simplesmente: eu preciso de um relatório aqui, contador, faz aquele relatório para mim hoje. Não é assim que a coisa funciona. Tá? Então, o que nós temos? É recomendado que, por mais esse motivo, que você tenha um contador desde a abertura da sua MEI para que ele possa fazer toda a regulamentação contábil e que, quando tiver necessidade, eles estejam à sua disposição. Está conseguindo compreender aí? Já foram 2 motivos muito importantes para você ter um contador na sua empresa. Outro motivo importante é o próprio gerenciamento da empresa. Na verdade, quando a gente fala gerenciamento, não é sob o ponto de vista administrativo, apenas sob o ponto de vista contábil. Tá? Então, seria escrituração fiscal. Então, o contador irá fazer toda a escrituração da sua contabilidade. Lembra lá que eu falei para você? Ali lá no subfinanciamento, é justamente isso. Então, o contador ele irá fazer a DRE, fazer o balancete, fazer o próprio balanço patrimonial todo final do ano, toda a organização contábil da sua empresa. O que isso garante? Isso garante o seguinte, que a sua empresa está contabilmente organizada. Sem querer bancar aqui fazendo lição de moral, mas muitas MEIs acabam tendo uma desregularização muito grande. O objetivo da MEI era regularizar todas aquelas profissões, aquelas pessoas que trabalhavam de maneira irregular. Só que essas pessoas, elas abrem a MEI, só que elas deixam a MEI irregular. Estão pegando? Ou não pagam DAS, ou não fazem a declaração anual, ou muitas delas não têm essas declarações contábeis que nós estamos falando, ou seja, o gerenciamento fiscal, o gerenciamento contábil, a escrituração fiscal. Então, mais um motivo para você ter um contador ao seu lado é que ele vai fazer toda essa regularização fiscal, toda essa escrituração fiscal da sua MEI. Mesmo sendo pequena, não muda. Ela é uma empresa, é necessário que você tenha esse tipo de controle. E à medida que você for crescendo, você vai percebendo a importância que elas vão fazer no dia a dia da sua MEI. Mais um motivo que você tem para ter um contador ao seu lado. E um outro motivo que aí é muito sério é a contratação de funcionários. Todo mundo sabe que nós temos no Brasil uma lei extremamente rígida e, com certeza, muito necessária a respeito de contratação de funcionários. Eu não vou ficar entrando aqui na questão prática da lei. Mas o que acontece? Quando você contrata quando você contrata um funcionário, você vai estar tendo obrigações agora com a sua MEI e você vai ter que ter obrigações e deveres com aquele funcionário. Então, um contador, ele irá te ajudar no dia a dia. É o famoso departamento pessoal.
que todo escritório de contabilidade tem e que, me acredite, é bem sobrecarregado. Então, pessoal, todos esses aí são motivos mais do que suficientes para você entender a importância que você tem de um contador ao lado da MEI. Então, vamos voltar para o início do vídeo. MEI é obrigado a ter contabilidade? Não. É obrigado a ter um contador? Não. Mas é recomendado? Sim. Por que ela é recomendada? Porque a MEI não é apenas uma microempresa. Ela é uma empresa. E como empresa, ela vai ter todas as obrigações, que apesar de simplificadas, ainda assim são obrigações. E algumas obrigações são feitas pelo contador. Departamento pessoal, departamento fiscal, regularização, encerramento. Então, tudo isso aí, com o auxílio de um contador, é muito mais fácil que sua MEI tenha eficiência no dia a dia. Tudo bem, então? Pessoal, gostaram desse vídeo? Fez sentido, né? Garanto que agora você percebeu a importância de um contador para a sua MEI. Duas coisas. Deixa aquele like, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e está precisando de contabilidade? Entre em contato conosco. Aqui na Omnus Inteligência Contábil, o seu crescimento é o nosso maior ativo. Um grande abraço e até mais.